Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, nós estamos no 11º domingo do tempo comum. A primeira leitura é retirada do livro do profeta Ezequiel e vai nos ajudar a compreender o poder e o mistério da graça de Deus que atua na construção do seu reino. Da mesma forma, o Evangelho. Em Ezequiel nós encontramos essa expressão: eu tirarei um galho da copa do cedro, do mais alto de seus ramos arrancarei um broto e o plantarei. Ora, isso é uma coisa pouco provável, que de um galho tão alto, do ramo tão alto, se corte um galho do mais alto para plantar. Mas este é o Senhor que arranca, o Senhor que corta o broto, é o Senhor que planta, diz então a palavra: vou plantá-lo sobre um alto monte e se tornará um cedro majestoso. Aqui nós vemos claramente o poder de Deus. E é neste poder que devemos crer na medida em que vamos evangelizando, anunciando o seu amor, dando testemunho de sua graça, apesar de todos os contrários que nos cercam. Assim nós podemos ver a graça do reino de Deus, desejá-lo para ele trabalhar intensamente em nossas famílias, dentro da nossa casa, em nosso trabalho, com as pessoas com as quais convivemos, anunciando o amor do Senhor, e apontando para ele a direção da salvação, porque a salvação só está no Senhor Jesus. É assim que, frequentando a Eucaristia, o sacramento da Eucaristia, na participação da comunidade de fé, é assim que, valorizando o nosso batismo e ao mesmo tempo nos aproximando do sacramento da reconciliação, que a graça de Deus vai atuando em nossos corações e vamos atraindo outras pessoas também a conhecer, a experimentar, a viver e a permanecer neste amor no cumprimento dos mandamentos de Deus. A palavra em Ezequiel vai nos dizer, então, eu sou o Senhor. Somos chamados a confiar no Senhor, porque o Senhor está conosco. E a obra é a obra com a nossa ajuda, mas o poder da obra acontecer, isto está nas mãos do Senhor. Jesus vai nos trazer no Evangelho, o Evangelho retirado de Marcos, no capítulo 4, duas grandes parábolas. Uma é da semente, que a semente, encontrando a terra, ela germina, e aquele que semeou não percebe como isso aconteceu. Ela brota, ela germina, ela brota, então ela cresce, ela dá galhos, ela dá grãos, ela dá o fruto que se espera. E tudo isso é mistério. Você pega uma fruta, olha a cor daquela fruta, imagina, esta fruta veio da terra, de uma terra escura, e nós vemos frutas com polpas brancas, com cores vivas, e veio da terra. Esse é o grande mistério expresso na natureza, expresso pela criação divina, e assim também que o Senhor, de coisas das quais jamais poderíamos imaginar, Ele é capaz de fazer crescer, fazer brotar, manifestar assim a sua beleza e a sua bondade. Portanto, não desanimemos. Esta é a grande mensagem que nós temos diante do desafio de sermos fiéis ao Senhor, já que Ele é fiel à aliança, é fiel a nós, é fiel a você e a mim. É desta forma que, tendo nos chamado para cumprir uma missão, Ele nos garante, porque é do seu desejo, que nós possamos realizar com todo o nosso coração a nossa missão aqui na Terra. A nossa missão está diretamente ligada à construção do seu reino, através da Igreja, através de cada batizado. É assim que tanto o grão produz o fruto depois das folhas, da espiga, os grãos, assim também a semente da mostarda, a menor de todas as sementes, é capaz de estender então os seus galhos, os seus ramos, e ali a acolher na sombra e nos seus galhos pássaros e dar conforto. Querido irmão, querida irmã, tudo isto que nós vivemos se dá no meio do sofrimento. Isso fica claro para nós na segunda leitura, em 2 Coríntios, no capítulo 5. Ali São Paulo vai dizer que nós moramos no corpo, somos peregrinos. E este corpo é um corpo frágil, sim, vai dizer São Paulo, mas é exatamente na fragilidade do nosso corpo, seja por causa das saúdes, seja pelas ameaças que dirigem contra nós por meio de tantas violências, algumas diretamente ligadas à nossa fé, ao nosso testemunho, à nossa prática. Em muitos lugares os cristãos são perseguidos de diversas formas, até de formas veladas, são perseguidos pelos seus valores, por exemplo, contra a nossa posição contra o aborto, contra o adultério, contra a mentira, contra a corrupção, contra
o controle e a falta de liberdade religiosas, contra tudo aquilo que nega a expressão de Deus na criação, como Deus a criou e como está inscrito em nossas células, em nossas vidas. Então, São Paulo vai nos dizer que nesta condição na qual somos chamados a viver na fé, devemos nos empenhar, diz então a palavra, empenharmos-nos em ser agradáveis ao Senhor, porque haverá um momento no qual nós estaremos diante de Cristo no tribunal, para avaliarmos tudo aquilo que nós vivemos, todo o esforço que nós tivemos, tudo aquilo que foi nos possível construir com a graça de Deus e a nossa vontade. E ali, diante do tribunal, diante do próprio Senhor, iremos receber a recompensa. Essa recompensa pode ser um prêmio ou um castigo. Dependerá exatamente daquilo que tivermos feito durante o nosso tempo aqui na Terra, vai dizer São Paulo, ao longo de nossa vida corporal. Recordando, este corpo nós o deixaremos aqui, mas a nossa alma, que cresce com as nossas escolhas, esta será acolhida nos braços do Senhor, que nos concederá um corpo novo. É assim que caminhamos na terra, transformando tudo aquilo que é possível transformar para a glória de Deus, certos de que voltaremos para a casa do Pai. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Como é bom agradecermos ao Senhor.